Saudações, alunos! Hoje nós vamos falar sobre globalização. Vamos falar de quando ela começou, a globalização como processo múltiplo, a globalização informacional, a globalização cultural, a globalização geográfica, entre outros assuntos, tá? A gente vai falar da globalização política, a globalização econômica. Então vamos lá, vamos começar. O que seria a globalização? Tá? A globalização é um processo múltiplo, tá? Por que múltiplo? Porque ela vai integrar a parte econômica, a parte cultural, a parte social e política, e de forma progressiva e interdependente. Então, quando a gente pensa em globalização, a gente tem que lembrar que é um processo múltiplo em que se verifica uma forte integração progressiva e interdependente entre as economias nacionais. Mas, além dessas características, a gente pode destacar outras, como a rapidez e a intensidade de fluxo de pessoas, o fluxo de informações, de produtos, de capital, de transações no mercado financeiro, a sensação que a gente tem de simultaneidade, como ocorre eventos internacionais que vão informar bilhões de pessoas ao mesmo tempo em todo o globo terrestre, em poucos minutos. Tá? Então, tudo isso vai ser viabilizado pelo avanço do estágio tecnológico em que vivemos nestes tempos de globalização. Então, para alguns autores, a globalização não é nova, nem é novidade. Ela é apenas um estágio do capitalismo, dando continuidade ao que? A um processo iniciado lá no século XV. Ali teria começado o processo de globalização, com a expansão ultramarina e o mercantilismo, que ampliavam em muito o horizonte geográfico no mundo. A Revolução Industrial e a respectiva inovação tecnológica, elas teriam trazido mais dinamismo e velocidade a esse processo nos séculos 17 e 19. O desenvolvimento do capitalismo e a constante renovação tecnológica teriam feito a globalização dar largos passos até os dias de hoje. Então, ao longo desse percurso histórico, aspectos internacionais e mundiais foram se realçando no cotidiano de muitas pessoas em diversos países, mesmo que de forma desigual. Mas acaba que esses processos tornou-se muito nítido nas duas últimas décadas do século XX, quando as relações de interdependência econômica elas começaram a entrar em diferentes lugares do planeta e ter forte destaque. Podemos dizer que atualmente esses processos de internacionalização e mundialização continuam ocorrendo e que são facetas da globalização, pois a globalização ela vai englobar acontecimentos que se mundializam e que se internacionalizam, envolvendo relações entre estados nacionais. A maioria como ocorre atualmente com intensidade global que é nova. A expressão globalização foi utilizada pela primeira vez com esse sentido em 1985, quando um economista britânico chamado Theodore Levitt ele lança o livro A Globalização dos Mercados,
Neste momento, o conceito globalização era impregnado de uma conotação essencialmente econômica, apresentando a ideia de quê? De integração dos mercados mundiais e de uma abertura econômica. Também a gente precisa notar que a intensa divulgação do termo globalização ocorre simultaneamente ao colapso das economias planificadas no mundo socialista, coincidindo com a expansão mundial do capitalismo e a consequente hegemonia de seu modelo no mundo pós-Guerra Fria. Tá? E aí a gente tem a globalização como um processo múltiplo. Tá? A gente tem que lembrar que no final do século XX surgiram muitos estudos e obras sobre o fenômeno global. Essa discussão sobre o seu processo e efeito gerou inúmeros trabalhos e, consequentemente, mais definições. Não existe uma definição única e consensual para o conceito, mas o traço comum às diversas definições é o domínio de caráter descentralizador e de amplitude do processo globalizante. Atualmente, a globalização deve ser entendida como um processo multifacetado, com forte viés econômico, mas que transcende o âmbito da economia, manifestando-se também em outras dimensões como cultural, a informação, a política, o esporte e a geografia. A mundialização dos Jogos Olímpicos é um bom exemplo de como esse processo contempla, mas extrapola os aspectos econômicos. É, nos... Então, a gente entende que a globalização ela acaba sendo um processo múltiplo, tá? Não fica só na parte econômica. Aí a gente tem a globalização informacional. O que seria a globalização informacional? Seria a dinâmica e a sofisticação dos meios de comunicação que são marcas da globalização. A internet, o celular, as transmissões por satélite, a cabo e fibra ótica tornaram a difusão da informação muito rápida e eficaz. A instantaneidade do fato é uma realidade da globalização. Isso tudo faz o ritmo das coisas se alterar enormemente, transformando o mundo e o cotidiano das pessoas. A maioria agora parece correr. O tablet, a internet, o smartphone são exemplos de mecanismos que se tornaram possível a comunicação a qualquer hora entre diferentes lugares, próximos ou distantes. Então, a gente começa a ter o redicionamento do tempo e do espaço. Os homens e as mulheres de negócios podem agora andar e negociar ao mesmo tempo, pois a informação os acompanha. O capital tem pressa e a globalização informacional responde à altura. E o contato entre as pessoas de várias partes do mundo pela internet faz a distância e o tempo parecerem mais curtos, conforme a gente está vendo aí na imagem. Tá bom?